Trecho da live realizada no canal DNA Ciência de Deus no dia 7 de junho. A maioria dos povos faziam analogias de fato a uma árvore, né? Os incas, os hebreus, e a gente pega isso daqui e analisa a partir da nossa cosmovisão de hoje, que é uma cosmovisão formada a partir do iluminismo e que ela foi se tornando cada vez mais materialista. Nós não somos capazes de analisar uma cosmovisão, né? Como aqui na conhecida imagem de Flammarion, onde nós temos aqui um homem que se projeta, né, para fora do mundo, e ali ele começa a ver coisas como essas rodas aqui, provavelmente uma referência a menções bíblicas, né? As rodas que nós temos lá em Ezequiel, né, mencionadas nas visões de Ezequiel. Então ele tem alguém se projetando, evidentemente, através de um campo de força, um campo eletromagnético, um campo de luz, uma vez que a definição de luz é onda eletromagnética. Então hoje eu não quero pegar essa imagem aqui para a gente analisar, não é esse meu objetivo, falar sobre essas visões ancestrais aqui. Eu quero trazer uma coisa um pouco mais fora da caixa, como essa perspectiva de Flammarion, alguém que vai além da própria dimensão. Porque as cosmologias ancestrais, nós sempre imaginamos o quê? Vamos pegar lá a dos hebreus. Quando o pessoal vai falar de cosmologia hebraica, é sempre essa imagem aqui, que é utilizada, né, que inclusive ela está até ilustrando em algumas bíblias, cosmologia antiga israelita. E a gente tem aqui essa é a representação padrão que a gente está acostumado. Só que se você for ver, na verdade, esse Sheol, fundações da Terra, esses mundos além, na percepção ancestral, pessoal, eu preciso entender uma coisa. A matéria, ela não era única e exclusivamente física. A própria palavra matéria, em grego, que os antigos utilizavam, o significado dela era algo excepcional, né? Hili é a palavra, e ela significava tanto matéria corpuscular, matéria física, quanto contendo uma alma, um espírito, uma substância sutil, né? Então, a matéria ela não era simplesmente um objeto físico. A matéria ela era uma definição mais parecida com aquilo que a física quântica foi descobrir, o experimento da dupla fenda, que dependendo da existência de um observador, ela se porta como matéria ou ela se porta como onda, vibração, energia. Então, ou ela é física ou ela é vibração. A matéria ela tem qual que é o termo? Essa propriedade. A nossa ciência atualmente, a gente não pode desprezar esses avanços, já descobriu que a matéria tem essa propriedade. Então, quando você olha uma cosmologia ancestral como essa daqui, o maior erro que as pessoas cometem, no meu ponto de vista, é levar a coisa toda para uma visão de mundo materialista, que é a que nós temos na nossa sociedade atual e que foi construída propositadamente a partir do iluminismo pelas elites dominantes que fizeram as revoluções e mudanças na nossa sociedade. E essas revoluções elas foram em várias áreas, né? Não foram só políticas, foram revoluções culturais, filosóficas, científicas, econômicas, políticas e até religiosa. Então, quando você coloca a figura, aqui é o reino de Deus, e você coloca um Deus aqui em cima, sentado num trono, você despreza toda a multidimensionalidade que a cosmologia ancestral tinha em mente quando falava dessas coisas. Quando você fala que o inferno está aqui embaixo, ou o Sheol, o Hades, enfim, evidentemente que você não quer dizer que necessariamente essas coisas sejam físicas, segundo a nossa frequência dessa superfície, essa superfície localizada que nós vemos aqui.
Então a superfície da Terra ela tem uma frequência que é preciso entender o que isso quer dizer. A superfície da Terra ela tem uma frequência específica onde nós existimos. Onde tudo isso vai começar? Vamos lá. Bom, essa imagem aqui, ela é da revista Cosmos, tá? Uma revista sobre cosmologia, importante e tal. E o que é essa imagem que nós estamos vendo aqui? Vou até traduzir para vocês lerem. É um holograma de um único fóton de luz, reconstruído a partir de medições brutas, à esquerda, e teoricamente previsto à direita. Isso aqui é a partícula da luz. Ó, a física lembra a cruz de Malta, né, Márcio? É a cruz, exatamente a cruz, né? Que foi a nossa primeira bandeira, afinal, né? A cruz da Ordem de Cristo, a cruz que os templários utilizavam. Mas basicamente ela vai lembrar outra coisa também. Olha o conhecimento impressionante que esses povos tinham. Porque, na verdade, até aproveito para falar um pouquinho, né? Você sabe que eu tenho bastante conteúdo sobre templários, e templários, na verdade, foram uma ordem cristã desde o seu princípio. Cristã, evidentemente, naquela visão de mundo daquela época. Existia o cristianismo ortodoxo bizantino, que protegia a cristandade até Jerusalém, e você tinha o cristianismo católico romano, nesse período, por volta de 1118, quando a ordem do templo é formada. Olha, é impressionante, né? A similaridade dessa sabedoria. Mas sabe por quê? O símbolo dos Cavaleiros Templários era esse daqui, né? Vamos pegar essa imagem aqui. Fazer o paralelo, Ordem Cavaleiros Templários ali. Esse símbolo, você tem 2 cavaleiros e um cavalo. E a maioria das pessoas, quando vão falar sobre isso, elas querem saber por que 2 cavaleiros e um cavalo. Veja, segundo as crônicas daquela época, os textos que se tem, as ordens de cavalaria, elas tinham, por obrigação, 4 cavalos para cada cavaleiro, especialmente as ordens militares. Mas se uma ordem de cavalaria tinha que ter 4 cavalos para um cavaleiro, por que os templários aparecem sempre representados dessa forma? Isso é de um conhecimento secreto, digamos assim, que esses templários já tinham naquela época, a partir do século XII, século XIII. Eu não estou falando aqui de maçonaria, tá, pessoal? Estou falando aqui de templários cristãos. A maçonaria vai se apropriar da identidade templária somente no século, já depois, ela vai ser fundada oficialmente em 1717 e vai se apropriar dessa identidade, vai criar um grau templário, digamos assim, no rito escocês, apenas perto de 1800, tendo ela sido fundada como instituição oficialmente em 1717. A Ordem do Templo, ela deixou de existir 400 anos antes, tá? Entre 1307 e 1314. A gente tem um gap aí, né? Um buraco de tempo de 400 anos. Eu estou falando dos templários que eram cristãos e que protegiam a cristandade naquela época. Eu não estou fugindo do assunto. Eu estou justamente querendo explicar por que esses 2 cavaleiros e um cavalo. Porque existia um conhecimento secreto que os templários acreditavam no duplo espiritual, que é o nosso corpo. Nós temos o nosso corpo físico e nós temos o nosso corpo espiritual também. E esse corpo espiritual, ele vai sendo construído ao longo da nossa vida. Os ocultistas fazem isso para o mal, né? Eles constroem um duplo espiritual, muitas vezes com aspectos bestiais. Eles fazem isso conscientemente. Isso é algo que poucas pessoas sabem, mas existe esse conhecimento. Os templários, por sua vez, eles faziam essa construção de um corpo espiritual de luz, como que uma preparação para a eternidade. E acreditava-se que com uma vida reta, uma vida disciplinada, uma vida dedicada a Deus, você iria construir o seu duplo espiritual, preparando-se para a vida eterna. Seria o equivalente a um corpo espiritual glorificado, que seria glorificado posteriormente. Então, por isso, 2 cavaleiros e um cavalo, porque eles tinham essa
consciência. E eu peguei esse exemplo aqui somente como exemplo, né, da nossa figura aqui, que essa daqui é de fato a partícula da luz. A luz, ela tem esse aspecto de fato. Veja, a da esquerda é a reconstrução, como é que ele ficou. A da direita é como que eles acreditavam que fosse. Isso aqui é a partícula da luz, é como que ela vai começar. Isso aqui é o princípio da realidade, principalmente se você levar em conta a cosmovisão bíblica, que começa com haja luz. O haja luz, portanto, ele começa com uma partícula que seria essa primeira partícula aqui. O que nos leva a lembrar de um certo mapa muito interessante de Gerardus Mercator. Olha que interessante, né? Que foi... O Mercator, ele é muito importante na cartografia antiga. Esse aqui é o Polo Norte, segundo Gerardus Mercator. O Polo Norte você tinha lá um monte, né? O equivalente ao Meru, digamos assim, e você tinha essas 4 divisões de terras que faziam esse formato que lembra muito essa versão teórica de um fóton. Isso seria algo como que um centro, um princípio, e eu não sei, não se sabe até hoje, é muito misteriosa a razão pela qual ele descreveu o Polo Norte dessa forma. E ele não apenas fez isso, né, se você for ver, ao redor você vai ter todas as regiões da Ásia, as regiões da América, você tem a Groenlândia, você tem as ilhas que existem de fato, e você tem essas regiões mapeadas com rios, como no Éden, que saem 4 rios do Jardim do Éden. É um grande mistério, até porque ele também mapeou as cadeias de montanhas, e exceto por essa ilha mais amarela aqui de baixo, sul, as outras são totalmente desenhadas. Agora, isso tudo é para ilustrar o seguinte: quando, numa cosmovisão antiga, nós temos um haja luz, Deus, basicamente, ele está estabelecendo uma frequência onde a realidade vai existir dentro desse espectro de luz. Tá? Ele está colocando limites entre o que nós podemos perceber e o que nós não podemos perceber. Claramente. Até porque se sabe que nós percebemos uma fração irrisória da realidade. Você lembra de cabeça essa informação, Júlio? Qual que é o percentual que nós podemos perceber do espectro eletromagnético da luz? Não, o número exato eu não sei, Márcio, mas é uma fração muito pequena, porque você tem radiação gama, ondas de rádio, micro-ondas, uma série de coisas, e o espectro eletromagnético, né, do infravermelho ou ultravioleta, é como se fosse uma coisa muito ínfima em relação a tudo que se conhece. Se eu não estou enganado, é menos do que 1%, é uma fração de 1% o que nós podemos perceber da existência da realidade. E aí a ciência vai teorizar com a matéria escura, a antimatéria. E aí eu quero trazer, por exemplo, para as pessoas poderem entender, não sei quem aqui já assistiu Stranger Things, que tem o mundo invertido, ou quem já ouviu falar de Sete Além, que seriam essas dimensões, digamos assim, que elas estão no mesmo lugar. Né? Vou pegar esse exemplo, essa imagem aqui, tá? Da série Stranger Things. Esse personagem aqui é o Will, para quem já assistiu, e ele acaba sendo levado para uma outra dimensão, através de uma passagem para o mundo subterrâneo, né, onde ele vai chegar nessa outra frequência de existência. E a partir de então, ele começa a desenvolver uma habilidade, onde ele consegue enxergar tanto o mundo físico, quanto esse outro mundo aqui, que é o mundo invertido. Esse local onde ele está, ele existe na dimensão nossa, na nossa realidade. Só que, paralelo a ele, existe um mundo invertido, um antimundo, digamos assim. Ele está paralelo a esse, é basicamente uma outra dimensão. Só que pelo menos na série, né, tudo que existe ali são sombras. Então é como se tudo que há de mal, que tentasse passar para esse mundo, não conseguisse chegar. Com o tempo, no decorrer da série, você vai ver que
essa forma de energia ela não aguenta. Ela tem problemas com a luz do sol, ela tem problemas, enfim, com essa realidade nossa aqui. E ela só consegue existir enquanto existe um portal aberto entre os dois mundos, digamos assim. Só que aonde nós estamos, também existe um mundo invertido, seria uma espécie de antimundo, antimatéria. E se você gostou do assunto e deseja continuar assistindo, clique na janela acima para ver a live completa. São mais de 2 horas tratando esse mesmo assunto, lá no canal DNA Ciência de Deus, do nosso parceiro Júlio Miranda. Porque a verdade importa.